Bom dia. Bom dia a todos, a todas e a todos. Eu quero primeiramente agradecer a todos vocês que estão aqui presentes, a cada um de vocês que se fazem presente. Quero aproveitar a oportunidade para, além de agradecer, parabenizar a Secretaria de Educação, em nome da sua secretária Edneide, e também parabenizar a nossa gestão municipal e fazer valer que de 3 anos para cá temos crescido muito no que se diz respeito à pauta racial. Tá bem? Eu vou iniciar porque o nosso assunto é longo e o nosso tempo é curto. Pode passar. Então, aqui é o currículo que já foi narrado. Eu sou Shirley, eu sou santo-antoniense, tenho muito orgulho, inclusive, de ser santo-antoniense, de ser uma mulher preta, filha de um homem preto, de uma mulher preta, e que tanto tem me dado orgulho e força para que, de fato, a gente consiga levar esse tema tão importante adiante. Eu advogo aqui em Santo Antônio de Jesus por volta de 10 anos, muito embora eu já seja formada há 12 anos. E eu sou CEO do meu próprio escritório, tenho o meu escritório aqui em Santo Antônio de Jesus, faço parte de alguns projetos, alguns coletivos voltados a essa pauta racial e estou presidindo o Conselho Municipal de Igualdade Racial de Santo Antônio de Jesus. O nosso conselho ele é novo, né? Ele foi instituído já na atual gestão, mas a gente tem, de fato, trabalhado muito com relação a esse enfrentamento racial. Eu trago para vocês a lei do racismo, que é a lei 7.716. Essa lei completou 35 anos no ano passado e ela acabou sendo um norte para todas as outras leis que vieram após a lei de racismo. Essa lei, ela também é conhecida como a Lei Caó, porque é em homenagem ao ex-deputado Carlos Alberto Caó Oliveira, jornalista, advogado e militante negro. É importante a gente ressaltar que, muitas vezes, para o negro conseguir alcançar determinados locais, a gente tem que, de fato, se qualificar muito. Então, para que ele chegasse até aí, está ali, né? Jornalista, advogado e militante. Então, no mínimo, 2 formações a gente tem que ter para poder chegar em determinados locais. Aqui está a foto, um retrato do Carlos Alberto Caó. A biografia dele é muito interessante. Ele, de fato, tem uma trajetória antirracista e voltada realmente à inclusão dos minoritários. Aqui eu trago um pouquinho que ele foi nascido em Salvador, filho de costureira, de um marceneiro, estudou numa universidade federal. Então, aqui traz todo o contexto, o enredo do que, de fato, uma pessoa, um homem negro, tem que lutar para conseguir alcançar determinados locais. E a questão da própria resiliência. E aí traz mais, né? Que ele se filiou a um partido, que ele fez parte do estudo da própria Constituição Federal. Então, toda uma trajetória para que se alcançasse a questão de sancionar a lei que combate o crime de racismo. Pode passar. Eu trago aqui o texto de lei, mas eu acredito que, para conhecimento, essas pontuações, que é uma síntese do que traz a lei 7.716, é muito interessante. A lei, ela veda, ela traz como crime de racismo esses impedimentos aqui.
impedir o acesso a cargos públicos, negar emprego na iniciativa privada, impedir o acesso aos estabelecimentos públicos, impedir o acesso a transportes públicos, impedir acesso às Forças Armadas, impedir o casamento ou convivência familiar e social. A lei também pune qualquer tipo de discriminação baseada em sexo, idade, origem ou religião. Por que é importante trazer isso? Porque por muito tempo a população negra ela era impedida de adentrar locais, de participar de certas festas, de adentrar a igreja, de realmente expressar sua religião, dentre outras coisas, como até mesmo estudar. Nós sabemos que há pouco tempo, né, que podemos estudar, que temos acesso à educação. Então, a lei, ela já traz isso aí como crime. Isso aqui é o texto cru da lei, e eu quero sinalizar aqui expressamente o parágrafo 2º, tá? O artigo 2º, que é: a injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro em razão da raça, cor, etnia ou procedência nacional. Isso aí é o que, de fato, é o crime de racismo. Injúria racial, como a gente costuma falar. Reclusão de 2 anos a 5 anos e multa. Pode passar. Pode passar. Pode passar. O que eu passei aí é o texto cru da lei, tá, gente? Mas vamos adentrar aqui o que de fato interessa. A Lei 7.616, ela teve uma alteração no ano passado, em janeiro, e a partir de uma decisão do Supremo Tribunal, a lei foi mais uma vez alterada e a gente equiparou os crimes de injúria racial ao crime de racismo. Isso aqui foi um acontecimento muito importante no combate ao racismo e na legislação brasileira. Por quê? Porque muitos crimes de racismo, eles ficavam impunes porque eles eram trazidos como injúria racial e não como racismo. Então, a partir do momento que eles se tornam crimes inafiançáveis e imprescritíveis, e tem também a mesma pena, então tanto vai fazer você cometer injúria racial ou racismo. Vai ter a mesma punição. Aqui está a lei, e aqui está basicamente o que eu descrevi, né? A questão do que traz o artigo 26 da Lei 7.716, que, segundo a lei, na sua interpretação, o juiz deve considerar como discriminatório qualquer atitude ou tratamento dado a pessoa ou grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida, e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão da cor, etnia, religião ou procedência. Além disso, em todos os atos processuais, civis e criminais, a vítima de crimes de racismo deverá estar acompanhada de um advogado ou um defensor público. E aqui está a diferença dos crimes de racismo para a injúria racial. O crime de racismo é uma conduta discriminatória dirigida a determinado grupo. Ou seja, quando você comete racismo, você atinge todo um coletivo. Já o crime de injúria racial, ele consiste em ofender a honra de alguém com a utilização de elementos referentes à cor, à raça, etnia, origem ou religião. Então, o injúria, ele é individual. O próprio termo, ele já fala, né? Injuriar. Quando você injuria a alguém, né? Então, ele é muito específico a uma pessoa.
Já o crime de racismo, mesmo que ele seja cometido para com uma pessoa apenas, ele se expande para toda a sociedade, ou seja, todas as pessoas, o coletivo que possui aquela característica que aquele indivíduo está sendo ofendido, maltratado ou discriminado. Aqui eu trago para vocês o percentual, né? Os processos de injúria aumentam 610% em comparação entre 2020 e 2023. Por que isso aqui é interessante trazer para vocês entenderem? Porque a mudança da lei, ela combateu a questão do racismo de uma forma eficaz. Por quê? Porque quando se entendia que era um crime de injúria racial, que não teria, né, o mesmo peso, a mesma pena que o crime de racismo, muitas pessoas nem denunciavam o crime. E depois que se equiparou, o aumento das denúncias passaram a ser expressivos. Toda essa parte de legislação aqui fala do racismo. A nossa Constituição, no seu artigo 5º, que estabelece que racismo é crime inafiançável e imprescritível. A questão de ser um crime inafiançável, o próprio nome já diz, significa que o criminoso, ele não vai sair mediante uma fiança, ou seja, ele vai ser preso, vai chegar lá, vai pagar e vai sair. No crime de racismo, isso não acontece. E imprescritível, o próprio nome também já diz, ele não prescreve. Então, ele pode demorar anos para se resolver, mas uma hora vai ter uma condenação, uma sentença, porque ele não prescreve. A Lei CAO, que foi o início da nossa palestra que eu trouxe, né, que é a Lei do Crime de Racismo, o Estatuto de Igualdade Racial, que é uma forma de combater o racismo. Inclusive, temos Estatuto Nacional, Estadual e Municipal. Santo Antônio de Jesus também segue na frente, sendo um dos municípios pioneiros a ter o Estatuto de Igualdade Racial. E eu quero, nesse momento aqui, envaidecer o Conselho de Promoção de Igualdade Racial, que é o principal responsável para que isso aconteça. E quero saudar o Conselho, no nome da conselheira Cláudia, que está ali, pretinha, minha colega de conselho, uma pessoa muito atuante no município de Santo Antônio de Jesus, com relação às pautas raciais, e muito atuante, tem contribuído muito para o nosso conselho, para que a gente consiga seguir. O crime de injúria racial, que eu já mencionei lá na frente, né? E que hoje está equiparado ao crime de racismo. Aqui, se tratando de um momento como que eu estou aqui falando para tantos educadores e professores, eu não poderia deixar de trazer aqui a importância da Lei 10.639 e a Lei 11.645, que são as leis que regulam a questão do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana no nosso país, tá? Essas leis aí, elas têm muita importância para que as nossas crianças, os nossos alunos, eles entendam a importância da cultura africana, da representatividade da população preta e também a verdadeira história do nosso povo preto. E falar em aprender, não existe um lugar mais apropriado do que as salas de aula. Ainda trago referência a essa lei e trago também a importância do Conselho de Igualdade Racial em fiscalizar para que essa lei seja cumprida. Então, a Lei 10.639 fala do ensino e a Lei 11.645 fala da importância dos educadores, coordenadores, todas as pessoas que trabalham com a educação, ter isso no seu currículo, né? Para que esse conhecimento seja ofertado e seja buscado.
aqui agora a gente está fazendo algo inédito, acredito, né? Pioneiro, inclusive, em trazer para vocês a efetivação da Lei 11.645, que é um momento de qualificação para que os educadores tenham o conhecimento do que se traz com relação ao ensino e à cultura afro-brasileira e africana. A lei de cotas, que é um reparo social. A gente sabe que hoje muitos negros conseguem alcançar determinados espaços graças à lei de cotas. E a lei dos crimes raciais na internet, que é muito importante falar isso aqui. Por quê? Porque muitas pessoas costumam se esconder atrás da internet, né? Até mesmo em mensagens, na rede social, para cometer crimes de racismo e injúria racial, e acha que isso não vai ter punição. Então, já temos uma lei específica que regula a punição desses determinados crimes. E, por fim, que a Lei Maria da Penha e suas alterações, é muito importante trazer isso para esse momento, se tratando de um público que a maioria são mulheres, né? E acredito que mulheres pretas, trazer como pauta também a questão da Lei Maria da Penha e o seu foco com relação à discriminação psicológica e racial, que muitas mulheres sofrem, são vítimas de violência, e juntamente com a violência física, elas ainda sofrem violência psicológica e violência racial, que é o racismo. Então, em 2019, houve um enfoque, uma alteração na lei, voltado à questão racial. E aqui é o que eu já falei lá no início, a questão da importância de ter equiparado o crime de injúria racial e de racismo para o combate desse crime, tá? E o aumento, né, dos boletins de ocorrência, da fiscalização da lei e da punição da lei. Eu quero aproveitar esse momento também para causar, né, uma reflexão com relação à autoafirmação e à consciência com relação à nossa identidade, por sermos afrodescendentes. Eu acredito que esse é o primeiro passo para combater o racismo. É o negro, ele se enxergar enquanto negro, tá? Se entender quanto negro, entender que ele tem sim capacidade de chegar aonde ele quiser chegar e que a cor da pele nunca vai ser barreira para que a gente consiga alcançar todos os nossos sonhos. E, além disso, ser referência para tantas outras pessoas. E aqui eu trago a questão da gente, do conhecimento e de incentivar a que as crianças e alunos de vocês, eles busquem e consigam entender as nossas raízes, né? Entender, de fato, a nossa verdadeira história, tendo em vista que tivemos uma educação europeia, então, muito foram negados a nós, crianças negras. E aí eu me coloco nesse lugar porque eu só realmente consegui conhecer a minha história enquanto uma criança e hoje uma mulher negra, após adulta, em buscar escritores, buscar referências, entender que, de fato, os nossos ancestrais, eles não foram escravos, e sim foram escravizados. Então, isso é muito importante para uma criança entender que o fato de termos passado por um período colonial não faz com que a nossa população negra, os nossos, sejam menos do que os brancos. Até porque nós fomos trazidos da África para aqui.
Fomos obrigados a estar aqui. E lá, o que éramos? Éramos reis, rainhas, né? É necessário que as crianças saibam que a África é rica em muitas coisas. Para que a gente entenda que a nossa referência é, de fato, uma referência boa, de riqueza, de autonomia, resiliência, de heróis, de pessoas que lutavam e que lutam para que possamos estar aqui. Eu trago aqui para vocês um pouquinho do racismo que eu entendo que é o que assola, que é o racismo estrutural. Eu, como advogada, eu tenho que dizer para vocês que o racismo, ele está em todos os lugares. E mesmo sendo advogada, sendo uma pessoa que hoje é um instrumento legal, né, que a gente busca, através do nosso trabalho e da nossa formação, combater a lei, fazer com que ela seja cumprida para algumas pessoas, a gente também se depara com várias situações de racismo e que somos pegos, muitas vezes, até de surpresa, porque hoje vivemos um racismo estrutural. E o que é que eu quero dizer com relação a isso? O racismo, ele está na estrutura da nossa sociedade. Muitas vezes, ele passa até despercebido com relação a gestos, falas, condutas, que já estão como costumes de entender que um preto não pode estar em determinados lugares, ou então não enxergar a figura de um negro em determinados lugares. E ainda falando da questão do racismo estrutural, para a gente se torna até algo comum não ver negros em determinados locais e não fiscalizar se de fato ele deveria estar ali. O que é que a lei traz? A lei, com a sua questão de inclusão, né? A questão de cotas raciais, não só no ensino, mas nos concursos públicos, nas admissões, né? Em todo o contexto social, onde se fala em cotas. O racismo estrutural, ele está tão entranhado que, às vezes, nós negros não conseguimos enxergar e até entender que, por lei, deveríamos estar naqueles locais. E aqui eu trago a questão do racismo individual, que muitas vezes é endossado por muitas pessoas, quando elas entendem que o preto, o negro, ele tem que estar em locais de subserviência, que ele tem que estar sempre abaixo do branco, e fazem condutas que para eles são naturais, mas que são crimes, tá? É uma conduta criminosa. Quando você tece comentários preconceituosos no ambiente de trabalho, quando você chega num local de trabalho e você simplesmente acha que a dona da loja é a faxineira ou que o gerente é meramente um vendedor, né? Quantas pessoas adentram lojas aqui em Santo Antônio de Jesus e muitas vezes estão sendo atendidos pelo gerente e pede para falar com o gerente porque simplesmente é uma pessoa negra. Então, isso aí é, sim, um racismo individual. E aí eu trago mais, com relação a endossar uma beleza para estar em determinado cargo no trabalho. Entender que você só tem que contratar brancos, né, para estar em determinado setor, em determinado local de trabalho. É bem parecido a questão do racismo institucional com que eu mencionei antes, que é a questão da desigualdade no mercado do trabalho. A gente sabe que é muito desigual, né? Você imaginar que hoje em Santo Antônio de Jesus, eu tenho 12 anos de advocacia, então a nossa subseção ela é muito mais velha que isso. E só hoje que a gente está tendo como presidenta uma mulher negra. Anos
Não se teve isso aqui, né? Você imaginar que criar uma comissão de promoção à igualdade racial dentro de uma classe que fala de lei, que traz a Constituição Federal como seu parâmetro em tão curto tempo. É uma vergonha, mas é o que acontece. E se a gente não buscar, e se muitas vezes não for um preto que chegue para fazer isso, não acontece, tá? Então, a segregação habitacional, isso aí é dizer que nós estamos mais nos bairros periféricos, né? Como costumam dizer, à margem da sociedade. A baixa representatividade política, porque, de fato, é muito baixa em todo o território nacional, quando a gente sabe que a população brasileira, em sua maioria, são pessoas negras, e que a gente não tem esse cenário no nosso, na nossa política, no nosso legislativo, e o acesso à educação superior, que a gente já evoluiu bastante, mas temos muito que evoluir. Inclusive a questão da própria fiscalização, de entender que hoje a lei de cotas é uma das leis mais fraudadas no nosso território nacional. Então, muitos dizem que para que cotas? E ainda existem brancos se passando por pretos para adentrarem a universidade através das cotas. Pode passar, querido. O racismo estrutural, que eu já mencionei, né, e que ele causa a desigualdade na nossa economia, né, é um sistema de justiça desigual e ainda a desigualdade no acesso à saúde. Então, a questão do racismo, ele perpassa todas as áreas, né? Ele chega muito longe, ele atinge muito mais do que a gente possa imaginar. Pode passar. E o impacto do racismo na nossa população negra, né? É o que eu falei, é algo devastador. Ele cria barreiras invisíveis e extremamente poderosas, porque, às vezes, a gente pensa que é bobagem. A gente não, né? Eu não tenho esse pensamento, mas algumas pessoas ainda têm esse pensamento. Que a questão do racismo é bobagem, que os direitos são iguais para todos. Mas eu posso trazer algo muito simples aqui para vocês, e vocês entenderem que não é igual para todos. E aí eu posso trazer algo do meu cotidiano. Vocês acham que quando chega num fórum e tem duas pessoas, uma mulher negra e uma mulher branca, qual que a maioria das pessoas acha que é advogada? Certo? Numa abordagem policial, vocês acham que o policial, ele revista primeiro o menino preto ou o menino branco? Então, não é besteira. O que a gente está falando aqui não é besteira, tá? No nosso cotidiano, a gente sabe que quantas pessoas pretas, quando entram em determinados locais, tenham cuidado de não encostar em nada, de observar se não estão sendo seguidas, porque muitas pessoas entram aqui em supermercados e são seguidas pelo segurança, porque acham que a gente vai roubar até comida. Para e revista, isso é fato, né? Eu acredito, eu como mãe de um menino preto, é algo que eu tenho trabalhado muito em mim já. Espero que quando ele for homem, eu não passe por determinadas situações que minha mãe passou, por ter um filho negro, né? Mas é algo muito difícil. E quando a gente costuma dizer assim, que só quem sabe é quem passa, é porque só o preto que sabe, de fato, expressar, externar e falar da dor que passamos, que vem passando e que possivelmente ainda iremos passar, né? Para que se alcance o mínimo de respeito, de dignidade,
para que a gente consiga, para que uma mãe de um filho preto consiga dormir enquanto seu filho está na rua, né? Para que ele não tenha que estar o tempo todo com um documento em posse, para que ele mostre quem ele é, para que a gente, e aí eu falo com relação a mim, ter que se policiar de estar sempre aparentemente bem vestida, para que a gente consiga adentrar determinados locais e ter o respeito que compete à nossa competência e formação para estar ali. Por quê? Porque o preto, ele é preto em qualquer lugar. Antes de chegar, ele é preto. Então, isso é uma forma que a gente tem até não seria de combater o racismo, mas de se preservar um pouco, de passar por determinadas situações. Eu acredito que muitas pessoas negras se preocupam a ir na rua, comprar uma roupa, comprar um sapato, de não ir de qualquer jeito, né? Qualquer jeito que eu digo é assim, porque cada um tem que ir como quer, né? Mas a gente sabe que o fato de estar meramente de short, de camiseta, uma sandália havaiana, você pode adentrar uma loja aqui em Santo Antônio de Jesus e sair sem nem ser enxergado. Não ser atendido, não conseguir comprar o que você quer, mesmo tendo o dinheiro para pagar, né? Então, só pelo fato de ser uma pessoa negra, ao chegar no local, isso já causa uma certa aversão de algumas pessoas. Pode passar. A questão de trazer a consciência negra e o combate ao racismo estrutural. Como eu falei, né? Para mim, o racismo estrutural, ele hoje é o nosso maior problema com relação ao racismo. E como conscientizar? O que estamos fazendo aqui hoje é uma forma de combater o racismo estrutural. Preparar vocês, para que vocês consigam preparar crianças, para que as crianças consigam preparar os pais, para que os pais até preparem os colegas de trabalho, os avós, e assim se perpetue essa questão de que somos todos iguais. E que o fato de sermos negros não causa para nós nenhum tipo de incompetência, muito pelo contrário. Porque muitas vezes o fato de sermos negros, temos que ser 3 vezes mais competentes, trabalhadores, né? E muitas vezes até mais esforçados e inteligentes do que algumas pessoas brancas. Pode passar. A questão da história, que eu acredito que muitas escolas já fazem isso, que é a questão de trazer a cultura, mas eu acredito que fornecer a cultura afro-brasileira nas escolas não tem que ser só no novembro, tá? Tentar desenvolver um trabalho interdisciplinar, sempre trazer uma referência a isso. É uma forma de combater o racismo e uma forma que a criança vai absorver isso no seu cotidiano. Não entender que ela tem que ser preta só em novembro. Ela tem que entender e ter orgulho de ser negro todos os meses do ano. E aqui está um pouco do que é nosso, né? O samba, a capoeira, o axé. E aí eu trago mais a questão do pagode, do trap, do rap, do funk. Então, assim, enquanto população negra, contribuímos muito para o nosso país. Pode ir passando. A culinária, que é algo que todo mundo gosta, né? Que a maioria das pessoas sabem fazer, e aí está uma questão de uma herança nossa, até afetiva muitas vezes, que é algo passado de mãe para filha, né? De vó para neta,
Então, a questão da culinária brasileira, hoje, afrodescendente, é uma riqueza nossa, precisamos realmente enfatizar isso, valorizar, endossar e entender, porque tem até algumas coisas que a gente acha que não é da população negra, que não é uma cultura afrodescendente, e é, né? Como a questão da própria quadrilha. Hoje a gente cultiva no São João isso, e é uma herança afro-brasileira a questão da quadrilha. Aqui eu trouxe um pouquinho com relação à religião. Por quê? Porque muito se fala de intolerância religiosa e eu trago para vocês agora a questão do racismo religioso. Quando eu falei lá na frente que o crime de intolerância e de racismo, eles são equiparados, e aqui eu trago a questão do crime de intolerância religiosa e de racismo religioso. A questão da intolerância, de não aceitar hoje o que a gente tem como a religião de preto, a religião de negro, e tecer alguns comentários, ou até trazer uma certa indignação do que se entende pela religião do povo preto, é um crime de racismo religioso, passível de prisão, tá? E aí eu trago que é um crime inafiançável e imprescritível. Eu estou aqui endossando, enquanto advogada, que racismo, ele mata, ele adoece e é crime. E hoje tem punição. Tem punição, tem fiscalização e só tem crescido com relação, até ao ligar a televisão, tá? Hoje em dia, as redes sociais, elas trazem isso aí o tempo todo. Então, não é mais dado o direito às pessoas de dizer que não sabia, que não faz porque não sabia, ou que faz porque não sabia, ou que não imaginava, porque é crime e tem punição. Aqui, a valorização, né, na moda e na estética. Eu acredito que isso aí foi um grande avanço para a população negra, da gente poder usar, né, se aceitar, usar o que é nosso, usar os nossos cabelos, usar os nossos turbantes. Não tem nenhum problema para quem não usa, porque desde o momento que você entende-se como uma pessoa preta, não é o cabelo que vai dizer que você não é. A questão de trazer de poder usar é algo muito mais social e estrutural. Por quê? Porque há muito tempo não era permitido, né? Além de não ser permitido, tinha a questão das pessoas criticarem, não aceitarem, trazer as nossas referências, a nossa cultura como algo ruim, algo feio, né? Muitas crianças tiveram que alisar seus cabelos muito cedo para facilitar o penteado, ou por não ser aceita diante dos colegas de escola, para que não sejam apelidadas na sala de aula. Então, isso acontece ainda, mas antes acontecia muito. E hoje, a gente já tem um mercado que nos favorece, né? Um mercado de cosmético que antes não se via, mas que hoje está aí endossando, fazendo várias pessoas a adotarem transições, né? A se aceitarem de fato como são, terem os seus cabelos, saber a importância de ter uma trança no cabelo, por que os negros utilizavam trança, como é que isso está na nossa história, a questão do nosso empoderamento, a questão da nossa força, das nossas lutas, de resiliência. Então, quando eu trago a questão de endossar a nossa cultura, é muito mais a gente se conhecer para que a gente consiga trazer isso como um enfrentamento.
Aqui eu já mencionei a questão do racismo estrutural. Eu trago muito essa questão do racismo estrutural no material, porque, de fato, hoje é o racismo que mais perpetua em todos os locais. E ele precisa, de fato, ser erradido, né? Ele precisa, de fato, ser combatido. Nós precisamos, de fato, promover ações, diálogos, trazer pessoas negras para locais, trazer referências, empoderamento, tudo isso para combater o racismo estrutural. E essa questão das expressões racistas são muitas, aqui só é alguns exemplos, que eu acredito que são coisas que muitas pessoas até utilizam diante do fato de não ter uma intenção ou de entender que é normal falar desse jeito, mas eu vou endossar aqui mais uma vez que eu estou aqui enquanto advogada dizendo que racismo é crime e que determinadas expressões não são mais utilizadas e não devem ser perpetuadas. E enquanto educadores, enquanto professores, enquanto pessoas que vão estar criando, endossando e cultivando o caráter de outras pessoas, é importante ter esse conhecimento e não fazer com que isso aconteça. Por exemplo, quando a gente fala de inveja, e aí traz a questão de ser uma inveja boa. Eu entendo que não existe inveja ser boa. Muito embora algumas pessoas falem isso, não, eu estou com inveja, é inveja boa. Para mim, inveja já é algo ruim. Então, ela não precisa ter característica, nem ser branca e nem ser preta. O fato de ser inveja já é algo ruim, então ela não precisa ser associada a nada, tá? Então, a questão de trazer inveja branca significa que a outra inveja é algo ruim, que a branca é algo bom. Então, não se tem... Isso é uma expressão racista, tá? Quem falava a partir de hoje, eu espero que não fale mais. Enfim, a coisa está preta, falamos muito isso, né? Quando algo está ruim, quando deu errado, que a coisa está preta. Então, é algo que se percebe que o preto, ele sempre fica caracterizado como algo ruim. Serviço de preto, geralmente os serviços que estão para servir ou que se utiliza a força, muitas pessoas entendem que é um serviço de preto. Isso é uma expressão extremamente racista. Mercado negro se utilizava, inclusive os livros hoje não trazem mais essa expressão, tá? Cabelo ruim, isso é algo que não deve ser dito e deve ser combatido. As pessoas têm que entender que não existe cabelo bom nem cabelo ruim. Simplesmente existe cabelo e cada um tem seu tipo de cabelo. E se não quiser usar o seu, ainda pode usar outro. Denegrir. Eu acredito que muitas pessoas utilizaram muito a questão de denegrir. Eu fui uma delas. Inclusive, na época da escola, me preparando para o vestibular, era algo que a gente usava muito nas redações, nas dissertações, né? A questão de denegrir. Mas denegrir significa tornar-se negro, né? Então, tornar negro para algo ruim não pode ser utilizado. Se você utilizar o denegrir, tipo assim, dizer que você adora se autodenegrir, tudo bem. Agora, a partir do momento que você utiliza o denegrir para algo ruim, que você traz menção a negro como algo ruim, é sim, de fato, uma palavra racista. E mulata. Acredito que a maioria das pessoas que estão aqui cresceram ouvindo que mulata era uma característica para uma cor de pele. E não é. Tá? Não é. Pele é preto, branco e pardo. Então, não existe essa questão de mulata. Né? Mulata, inclusive, causa até ofensa. Associar alguém a uma mula não é algo bom, né? Então, não existe essa questão de mulata. Né? Ou é preto, ou é branco, ou é pardo. A questão da substituição,
que é muito interessante. Eu costumo não usar, mas se alguém ainda tiver dificuldade de retirar isso do vocabulário, é bom substituir, tá? Inveja leve, né? Aqui traz. A coisa está complicada, as coisas estão difíceis, mas jamais fale que a coisa ficou preta. Até porque eu acredito que a coisa, quando fica preta, ela não fica ruim, ela fica boa. Enfim, serviço de preto, porque o preto, ele pode estar em qualquer lugar é serviço de preto. Como eu já falei, eu acredito que o preto, ele sempre se cobra mais, ele para alcançar determinados locais, ele tem que estudar mais, ele tem que trabalhar mais. Então, se a gente for trazer algo a um serviço de preto, a gente tem que trazer aquele serviço que, de fato, está lá no local de poder, sim. Um local que foi difícil de ser alcançado. E não sou tuas negas. Eu acredito que a maioria das mulheres, quando tentam repreender seus companheiros ou maridos, de qualquer situação, deve utilizar essa expressão aqui. Me respeite, porque eu não sou suas negras. Então, com a gente, ele pode fazer o que quiser, mas com você não. Então, não utilize isso mais, tá? Porque não é legal e é uma expressão racista. Aqui eu trago o que eu mencionei lá, pode passar, por favor. Eu quero passar, já está chegando ao fim, tá, gente? A gente vai ter outros momentos, eu acredito, mas eu quero passar esse vídeo aqui para vocês. É um vídeo do Ministério Público e ele é muito importante e emocionante. Com 46 anos de idade, em plena Salvador, você não tem uma experiência, você tem várias experiências. Quando a gente vive em uma sociedade racista, a gente sofre racismo desde o ventre da nossa mãe. Apelidado por um próprio professor meu. E eu tive que pedir para ele parar. Eu tenho uma origem diferente. Meu pai é negro, negão, vamos dizer que bem preto. Meu pai é preto. E minha mãe era branca. Eu achava que minha mãe não era minha mãe. Porque imagina para uma criança negra, né, do cabelo crespo, ter uma mãe branca de cabelos lisos. Então, na minha cabeça, eu só era filha do meu pai. A minha mãe não era minha mãe. E às vezes eu dizia isso a ela. Eu dizia, a senhora não é minha mãe, porque a senhora é branca e eu sou preta. Eu posso ser filha de uma mãe de brancos, né? E posso ser negra, por que não? É você chegar, por exemplo, numa loja para adquirir um produto e a pessoa não te atender, ou a pessoa dizer que o produto é caro sem você nem perguntar o preço, né? Então, essas coisas acontecem cotidianamente. Passando no shopping, eu e as minhas primas, todas negras, a gente entrou na loja de sapatos e as vendedoras se dispersaram. Foi difícil, a época foi. Sempre recorda e pensa no absurdo que era. Vindo de um professor, principalmente, dos colegas já era, imagina, de um professor, né? Me deixou com mais vontade de querer ser aquilo que eu sou. Por causa da cor da pele, não tenho menos valor do que qualquer outra pessoa. Nessa mistura entre negros e não negros, você começa a perceber um direcionamento de certas abordagens para pessoas negras. Então, numa dessas festas, eu me perguntava por que eu podia estar sendo abordado e por que outro não foi. O valor da pessoa não está na cor da pele, está no caráter dela. Eu estava me lembrando esses dias que minha filha pediu para fazer tranças. Ela estava muito orgulhosa das tranças, pediu para tirar foto. E aí, essas memórias do racismo, às vezes ficam um pouco escondidas, mas elas voltam, né? E aí eu me lembrei de um episódio da minha infância, em que eu fui para a escola de tranças também, com o cabelo todo trançado. E saí muito feliz de casa, mas quando eu cheguei na escola, aquela felicidade acabou, né? A forma como eu fui tratada e repudiada, e por estar com tranças, acabou. Então eu penso assim, eu passei esse dia na escola de cabeça baixa. Não há negro e negra que não tenha nascido nesse mundo, que não tenha sofrido um trauma psicológico. Porque, como eu disse, o racismo invade.
ele não pede licença, ele atua, ele acaba com o seu psicológico. O racismo, ele tem que ser combatido por todos, independente da cor da sua pele, da sua origem. Todos nós devemos combater. O racismo é crime, né? Não é só uma questão de opinião. A gente precisa se dar conta de que é preciso denunciar, é preciso que a gente tenha postura diante do racismo. Eu trabalhava em uma empresa de locação de carro. Nessa época eu estava me dedicando ao batismo, estava me vocacionando para a religião e já estava para sair da empresa. Foi aí que o dono dessa empresa, na época, ele forjou uma situação comigo de que eu tinha furtado algo da empresa, algo que não tinha acontecido não. Chegaram a me levar para uma delegacia. Fui espancado. Isso foi de manhã. Eu dentro da empresa, indo trabalhar. Na própria empresa eles fizeram isso comigo. Minha família tomou conhecimento e foi logo lá, na época, na Força de Roubo, na Baixa do Fiscal. Minha mãe e meus irmãos, quando me viram lá naquela situação, eles souberam até que eu tinha mijado. Nunca esqueci isso. Nunca esqueci isso. Porque isso foi que me marcou muito. Porque as pessoas que estavam me agredindo, eles só diziam que não ia dar nada. Naquele mesmo dia, minha mãe me tirou de lá. Ela, com o carro, ela fez um gesto que nunca esqueci. Você vai andar no bairro para mostrar a todo mundo que você não é aquilo que ele disse. E erga a sua cabeça. Estamos chegando ao fim. Antes de eu me despedir, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Eu trouxe esse vídeo, inclusive, esse vídeo aí são profissionais dos judiciários baianos, tá? Eu fiz questão de trazer esse vídeo, foi uma edição do mês de novembro, mas é importante trazer isso para perto. Entender que o nosso Estado já se preocupa com isso, que o nosso município já se preocupa com isso e que combater o racismo tem que ser uma preocupação nossa também. Tá? Trazer isso mais para perto, entender. Eu sei que eu, enquanto uma mulher negra, não é uma condição para mim, é uma obrigação minha fazer o que eu estou fazendo aqui hoje. Tá? Estar aqui hoje, eu acredito que eu devo ser a única palestrante santo-antoniense, cria da casa, é muito importante endossar isso para esse momento, tá? Dizer que enquanto uma mulher preta santo-antoniense, eu tenho um orgulho em estar participando da Semana Pedagógica do município de Santo Antônio de Jesus, e entender que, para o município de Santo Antônio de Jesus, falar de racismo, de igualdade racial, de ter pessoas antirracistas, é um compromisso. Tá? Então, eu estou muito orgulhosa, quero agradecer mais uma vez de estar aqui, quero dizer que eu estou à disposição para que depois a gente consiga até fazer trabalhos mais próximos, algo mais perto, e que isso não acabe aqui, que eu tenha conseguido adentrar um pouquinho em cada um de vocês, que esse ano letivo que se inicia, que vocês consigam enxergar, cuidar e entender muitas crianças, negros e negras, que vocês vão ter nas suas salas de aulas, e entender que eles precisam de força, de referência e de pessoas que cuidem deles, que além de educação, de educadores,
que eles vão ter pessoas na sala de aula que vão conseguir enxergá-los a partir de hoje em um ponto diferente, tá? Muito obrigada.